Ações desabando no mundo inteiro. Hoje você pode ver aqui nessa imagem, ó, índice Bovespa desabando, ações do Brasil, você pode ver Estados Unidos também as ações em queda, você pode ver o índice de Portugal, PSI, também em queda, o índice da Espanha, IBEX 35 também em queda, DAX, índice alemão também em queda, as ações caindo no mundo inteiro por conta de um movimento global. E a pergunta que fica é, o que está acontecendo que as ações voltaram a cair no mundo inteiro? O que está por trás disso e o que pode vir a acontecer daqui para frente? Porque não é um acontecimento pontual. Talvez seja uma guinada estrutural que novamente vai levar para uma nova onda de queda nas ações ao redor do mundo. Você tem que saber para que você não perca dinheiro. Então vamos lá. O que está acontecendo? A gente está vendo hoje, tá? Dia 7 de março de 2023, as ações desabando no mundo inteiro por conta de um movimento, por conta de um motivo, por conta de um acontecimento. Qual é esse acontecimento? Esse que está na sua tela agora. Fed, Banco Central Americano, vai provavelmente precisar elevar mais os juros, a taxa de juros americana, e possivelmente o mais rápido diz quem? Powell, Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, presidente do Federal Reserve, tá? Importante aqui essa matéria da Infomoney, eu vou destacar para você, vou ler ela, os trechos dela para você e destacar para você os principais pontos que a gente tem que prestar atenção se você quer investir na bolsa e ter resultado. Então vamos lá, olha só, o que o Jerome Powell falou em comentários preparados para uma audiência perante o Comitê Bancário do Senado. Os dados econômicos mais recentes chegaram mais fortes do que o esperado, o que sugere que o nível final dos juros deve ser mais alto do que o previsto, anteriormente. Talvez se saiba, talvez não, mas existiu uma expectativa lá no ano passado de que esse ciclo, lá no início do ano passado, de que esse ciclo de aumento da taxa de juros ia até 1,5%. Só que agora a expectativa já era que fosse até 5%. Agora a expectativa é que vá a 6,5%. Então, juros subindo nos Estados Unidos, isso gera um efeito cascata na economia americana, na economia global e, por consequência, nas ações, nas bolsas de valores mundo afora, tá? Os comentários, aqui eu vou destacar e mostrar alguns indicadores para você. Os comentários foram os primeiros desde que a inflação saltou de forma inesperada em janeiro, que foi divulgado logo no início de fevereiro, e o governo dos Estados Unidos relatou uma forte abertura de postos de trabalho naquele mês. Então, só para que você tenha noção do que é que efetivamente está acontecendo. Ó. Aqui está o PCE, que é o índice de inflação da economia americana, é o PCE, não é o CPI, é o PCE, principalmente que o Banco Central Americano ele foca para ver o que está acontecendo com esse índice de inflação para determinar para onde vão os juros. Você já vai entender como que os juros se ligam com as ações e tudo mais. Então, o que aconteceu? A gente vinha numa sequência de quedas na inflação dos últimos 12 meses, até o mês de janeiro. Até o mês de janeiro, a gente veio numa sequência de quedas. Aí, quando foi divulgada a inflação de janeiro, agora em fevereiro, o que a gente viu acontecendo? Uma nova elevação da inflação. A expectativa, a projeção é que a inflação dos últimos 12 meses pelo PCE ficasse em 5%, quando na verdade veio em 5,4%, então veio bem acima do projetado. E por conta disso, o Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, já falou que eita, essa inflação pode estar voltando, o que piora a situação. Estados Unidos registram 517 mil novos empregos em janeiro. As expectativas eram 185 mil empregos. Então, quando você tem uma expectativa, quando o mercado tem uma expectativa de que algo vai acontecer, algo vem muito diferente do esperado, tem uma série de rearranjos que são feitos nas posições dos investidores, o que gera impactos nos investimentos, certo? E talvez você pense, poxa, 517 mil novos empregos é algo muito bom. Depende, se você está com uma inflação muito elevada, como a dos Estados Unidos está muito mais elevada do que a meta deles, isso só vai aquecer a economia e vai gerar mais inflação e mais descontrole de preço, o que vai ser mais danoso para toda a economia e para todas as pessoas do que se tivesse com um nível de empregabilidade um pouco menos alto, certo? E aqui, seguindo, tá? O que ele diz? Ó, se a totalidade dos dados econômicos indicar que um aperto mais rápido se justifica, estaremos preparados para aumentar o ritmo das altas das taxas de juros. E, um pouquinho antes, o Powell disse que o Fed está ciente que também a inflação pode ser um sinal em que o Banco Central precisa fazer mais para conter a inflação, tá? Talvez até voltando a aumentar os juros em altas maiores do que 0,25%, o que eles já vieram fazendo na última reunião.
Tá? A próxima reunião do Banco Central Americano, do Fed, vai ser agora, nos dias 21 e 22 de março, depois da divulgação na sexta-feira, dessa semana agora, do relatório mensal de empregos do governo e um relatório da inflação na semana que vem. Então, as próximas semanas vão ser bem decisivas para o que vai acontecer nas bolsas de valores mundo afora. Mas algo que ele foi muito enfático em dizer, está aqui, ó. Em ambos os casos, os comentários de Powell marcam um forte reconhecimento de que um processo desinflacionário, ou seja, uma queda na inflação, do qual ele falou repetidamente em uma entrevista coletiva de 1º de fevereiro, pode não ser tão tranquilo. Então vai ser muito mais tortuoso para a economia, para os investimentos, para as ações de forma geral. Embora a inflação esteja se moderando, ou seja, a inflação não esteja mais aumentando, mas ela está voltando para um patamar mais civilizado, digamos assim. Desde o seu pico atingido no ano passado, a gente conseguiu ver aqui esse pico atingido bem no meio do ano passado, disse o Powell, o processo de reduzir a inflação para 2% tem um longo caminho a percorrer e provavelmente será acidentado. A inflação que o Banco Central Americano, que o Jerome Powell quer reduzir para 2%, não é essa aqui que está em 5,4%, essa aqui é a inflação da economia. Ele quer reduzir principalmente essa outra inflação aqui, que aí sim é o IPC ou o CPI, Consumer Price Index, índice de preços ao consumidor, que é o que efetivamente ataca as famílias, as pessoas. E a gente viu que essa inflação aqui chegou até a casa dos 9,1% lá em julho e agora ainda está acima de 6%. Ou seja, isso aqui tem que cair 65%, quase 70% dessa inflação para voltar para a meta dos Estados Unidos, que é de 2%. Então tem muito mais aperto nos juros que pode vir aí pela frente, tá? Antes de eu explicar para você esse impacto do aperto nos juros na economia, nas bolsas de valores, nas ações do mundo inteiro, eu quero que você entenda por que o Banco Central Americano ele está enxergando esse alto número de novos empregados como um problema. Porque acontece? A meta para a inflação, o que dá estabilidade, o que gera há décadas crescimento para os Estados Unidos é justamente uma inflação controlada. Quando você tem uma inflação controlada, uma inflação de 2% ao ano, que é a meta dos Estados Unidos hoje, o que acontece? Você tem a manutenção do poder de compra da sua moeda e a manutenção do poder de compra do dinheiro das famílias. Então, poxa, é diferente. Hoje você ganha, sei lá, 5 mil reais no Brasil, você tem o poder de compra. Daqui 5 anos, você tem que ganhar muito mais para comprar as mesmas coisas, porque a inflação é violenta. Nos Estados Unidos, o que se busca? Manter a estabilidade, a previsibilidade, para que as pessoas consigam fazer projetos a longo prazo, para que as pessoas consigam efetivamente ter uma vida mais tranquila, e tendo uma vida mais tranquila, você acaba movendo a economia, consumindo mais, porque você não tem instabilidade financeira como você tem no Brasil, certo? E aí, quando a gente está com uma inflação muito alta, embora já tenha dado tido uma pequena queda frente ao pico, ela está muito alta, 3 vezes maior que a meta, certo? Se tem muita gente sendo empregada, o que vai acontecer? Muita gente sendo empregada, tem muito mais gente com dinheiro no bolso para consumir. Só que por que você está com uma inflação extremamente alta? Você está com uma inflação alta porque você já está com desequilíbrio entre o consumo e a oferta, entre a procura e a oferta. Como que você consegue resolver esse problema da inflação? Quando você aumentar a oferta ou quando você reduzir o consumo, certo? Então, a estratégia, só que aumentar a oferta demora muito tempo, precisa de muito investimento em infraestrutura, em tecnologia, etc. e tal. Então, para você diminuir o consumo, você não pode ter muito mais números de empregados, porque senão você vai descontrolar a economia e vai ser muito pior para todo mundo. Muito pior para todo mundo. Então, o que acontece? Esse alto número de novos empregados faz com que tenha mais gente com dinheiro no bolso, mais gente consumindo a economia, mais gente consumindo a economia vai fazer com que aconteça uma alta inflação. A gente tem uma inflação muito mais alta. Então vai ficar muito mais difícil para a gente voltar para aquela inflação de 2%, que é a meta do Banco Central americano. Para conseguir voltar para esse percentual de 2% da inflação dos últimos 12 meses, inflação acumulada, o que o Banco Central americano vai ter que fazer? Vai ter que elevar ainda mais os juros, e é isso que ele está dizendo. Só que quando aumenta os juros lá fora, o que acontece? Os investidores globais, eles começam a fazer conta. Poxa, para aí, eu estou investindo, sei lá, no Brasil para ganhar 13%. Eu estou investindo num outro país para ganhar 10%. Estou investindo no outro país. Eu posso pegar e investir nos Estados Unidos para ganhar 5%, 6%, 7% ao ano em dólar, uma moeda extremamente estável quando comparada com a moeda brasileira, com o real, com a moeda de diversos outros países que pagam uma taxa de juros maior. Então, a gente vê
toda vez que tem uma elevação na taxa de juros americana, a gente vê uma fuga para a renda fixa americana, uma fuga global de capital. É por isso que com uma nova sinalização hoje de aumentos mais expressivos e mais rápidos na taxa de juros americana, a gente vê naturalmente o dinheiro migrando do mundo para a renda fixa americana, porque agora vai passar a render mais, a taxa de juros deve se elevar mais. Não é por menos que a gente consegue ver o dólar index. Dá uma olhada aqui. Ó. O que é o dólar index? O dólar index nada mais é que um índice que mede, que calcula a força do dólar em relação às principais moedas globais. A gente viu um grande crescimento da força do dólar aqui a partir de 2021. E aí agora, desde outubro de 2022 até mais ou menos janeiro de 2023, até o final de janeiro, até sair esse dado da inflação de janeiro, a gente viu uma pequena correção. Então, basicamente, teve uma grande valorização do dólar em relação às principais moedas mundiais, teve uma correção e agora a gente vê de novo o dólar se fortalecendo. Isso é sinal de que tem muita gente trocando as suas moedas no mundo inteiro por dólar agora, por conta dessa nova sinalização de que a taxa de juros americana vai passar a subir. A gente vê isso acontecendo no mundo inteiro. Há pouco tempo, inclusive no Brasil, há pouco tempo a gente viu aqui o real chegar a 5 o real em relação ao dólar chegar a R$5, né, um dólar valendo R$5, até fiz um post dizendo que eu estava comprando mais dólar, postei até um print, acho, nos meus stories, não postei no feed, tá no meu feed no Instagram, onde eu postei lá que eu estava comprando, aproveitando que o dólar estava R$5, e a gente já vê o dólar ir rompendo a casa dos 5,20 e se valorizando aí nesses últimos tempos, tá? E aí tem uma série de efeitos. Quando você tem mais taxa de juros lá fora, o dólar acaba subindo, certo? E quando o dólar sobe, a gente tem mais inflação por aqui. Se tem mais inflação por aqui, fica difícil a taxa de juros cair por aqui. E se a taxa de juros não cai por aqui, isso prejudica o mercado de ações. Então, acaba prejudicando o mercado de ações no mundo inteiro, mesmo que seja de forma temporária, mesmo que talvez seja no curto prazo, mesmo que talvez, e obviamente no longo prazo vai fazer muito sentido você investir em ações, mas isso acaba azedando o mercado acionário e engrandecendo o dólar. Esse é o grande campeão, esse é o grande vencedor, tá? Além disso, tem um outro efeito que cresce de importância principalmente para a gente, para os brasileiros, tá? Porque olha só, quando você tem uma alta na taxa de juros nos Estados Unidos, você ferra o carry trade. O que é o carry trade? Basicamente existem muitos especuladores estrangeiros que pegam empréstimos, isso é o carry trade, pegam empréstimos em países que estão com a taxa de juros bem baixa, Japão, Suíça, e vem investir em renda fixa aqui no Brasil para ganhar o diferencial de juros. Hoje o Brasil é o país com maior diferencial de juros. O Brasil é o país com maior taxa de juros real. Se você pegar a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, e comparar com a inflação, e pegar a taxa de juros de todos os países e comparar com a sua inflação, nos últimos 12 meses, você vai ver que o país com a maior taxa de juros real é o Brasil. Então, tem muito especulador que está pegando empréstimo lá fora e está vindo arriscar o seu dinheiro, transformando seus dólares para real, para ganhar 13% ao ano ou 8% ao ano, que é mais ou menos quanto está a taxa de juros real, que é a taxa Selic de 13,75 menos a inflação. E aí o que acontece? Quanto mais a taxa de juros americana sobe, mais especulador estrangeiro começa a fazer conta. Será que faz sentido ainda eu ficar em real, que pode oscilar 10% para cima, 10% para baixo em uma semana, para eu ganhar 8% de taxa de juros real? Sendo que eu posso perder 10% por conta da volatilidade do câmbio da moeda em uma semana? Será que eu vou topar 8% ao ano correndo risco de perder 10% em uma semana? Cada vez, se eu posso ganhar 6%, 7% nos Estados Unidos em dólar, numa moeda mais segura, muito menos volátil que o real, por exemplo, então a gente pode ver nos próximos meses, nas próximas semanas, uma boa parte desse capital indo embora do Brasil, uma boa parte desse capital de especuladores estrangeiros, desses dólares indo embora do Brasil. E quando o dólar sai, talvez você saiba, talvez não, mas quando o dólar sai do país, o dólar acaba se elevando. Inclusive, esse é um dos grandes riscos da gente ter uma queda na nossa taxa Selic. Uma das coisas que mantém o dólar abaixo dos R$6 é isso. A gente tem uma taxa de juros elevada, o que faz com que especuladores venham colocar os seus dólares aqui no Brasil. Agora, se a gente tem juros subindo lá fora e talvez até juro caindo por aqui, reduz esse diferencial de juro. O diferencial de juro entre Brasil e Estados Unidos, e cada vez mais os especuladores estrangeiros vão querer tirar o seu dinheiro daqui, tirando seus dólares daqui, o dólar pode se elevar a 6, 7, 8 reais com muita tranquilidade.
Tá? Ah, Vinícius, mas tem aquele capital de longo prazo que pode ser colocado aqui no Brasil para investimento em infraestrutura e tudo mais. Tem, gente, mas, poxa, 3 são os principais critérios para esse capital vir para cá. Primeiro é credibilidade. Como é que a gente tem credibilidade com Mensalão, Petrolão, Lava Jato e agora todo mundo solto da Lava Jato? Como é que você consegue atrair capital de longo prazo se você não tem segurança jurídica? As questões tributárias que eram definitivas agora podem ser modificadas. Mudou o conceito de definitivo, agora é tudo relativo. Você não tem uma simplicidade, uma simplificação tributária. É um negócio muito complexo, é o peso maior que de um elefante a legislação tributária e todos os dias saem novas leis e vários derivados de leis em relação a isso. As empresas gastam 1.500 horas por ano para conseguir entender a complexidade tributária do Brasil e correndo o risco de ser multado. Então, quando o ambiente de negócio é complexo e você não tem a taxa de juros ajudando, dólar é para fora. Basicamente, inclusive é isso que a gente está vendo em fevereiro acontecer. Algumas centenas de bilhões de dólares já foram embora. Centenas de milhões, perdão. Já foram embora, alguns poucos bilhões foram embora do Brasil. O fato é, algo que eu falo há algum tempo, e eu estou olhando para 2030, mas você pode bater perna hoje comigo, tá tudo bem. Mas talvez daqui a alguns anos a gente vai ter saudade do dólar a R$5. É por isso que esse momento ele acaba sendo mais complexo para as ações no mundo e não só no Brasil, tá? E acaba sendo um excelente momento para você investir em anti-ações. Principalmente se você já tem ações, tem a necessidade de investir em anti-ações e não sabe. Uma das anti-ações, por exemplo, é o dólar. É por isso que eu estou aumentando minha exposição na Magari Internacional. A Magari Internacional, se você não sabe o que é a estrutura de investimento que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior. Então eu estou focando justamente em me expor mais ao dólar por conta de todo esse cenário rearranjo, que não é só problema econômico no Brasil que a gente tem, sim, aumento de imposto, esse aumento de gasto, essa farra que está acontecendo, mas também a gente tem um cenário ruim para o mercado de ações global por conta desse aumento na taxa de juros americana, certo? E se você não entende muito bem sobre anti-ações, se você não tem muito conhecimento sobre isso, você não sabe como investir, quanto investir, como que combina com as ações, etc e tal, vai acontecer agora nos próximos dias um evento online, gratuito e sem enrolação, onde eu vou mostrar efetivamente o passo a passo que você precisa seguir para você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa e multiplicar o seu dinheiro com consistência, com previsibilidade no médio e longo prazo, tá? Se você quiser participar, é muito simples, é só você apertar neste link que está na descrição do vídeo aqui embaixo, inserir seu e-mail, entrar no grupo VIP no WhatsApp, tá? Entrando lá no grupo VIP no WhatsApp, você vai receber todos os presentes, materiais extras complementares que a gente vai mandar só por lá, não pelo e-mail, tá? Pelo e-mail a gente vai mandar alguns outros arquivos que não tem como mandar pelo WhatsApp. Então esteja nos dois ambientes, esteja atento, porque a gente vai mandar tudo por lá e eu quero te ver lucrando nas altas e nas quedas da bolsa desde já. Agora, se você é curioso, tá vindo, não está comprometido, não vai colocar em prática, não vai ter resultado implementando o que eu vou mostrar lá, nem participa. Fica aí confuso, com dúvida, ansioso, nervoso. Tá com você, você que manda, tá bom? O link tá aqui embaixo para você participar do nosso evento. Quero te ver lucrando nas altas quedas da bolsa, mas não posso te pegar no colo, tá bom? Se fez sentido para você esse vídeo, clique embaixo em gostei, compartilha com 5 amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.